necessidades realmente dos cursistas seja contemplado. Então, hoje nós temos como tema, né, os recursos digitais e os combinados do nosso grupo de estudo. Sendo que o nosso objetivo, ele volta ali para o lembrar dos procedimentos básicos para o uso dos recursos digitais utilizados no grupo de estudo, bem como dos combinados para o melhor andamento do curso. Então, voltando a essas ferramentas, a esses recursos digitais, nós vamos adentrar um pouquinho e explorar um pouquinho do Google Meet. O Google Meet foi uma ferramenta bastante utilizada pelos professores, né? Dos professores do ensino comum, no momento em que nos encontramos naquela ensino remoto, na época da pandemia. Ok. Então, essa ferramenta, ela foi assim bastante abordada por aqueles professores que se encontravam ali necessitados da transmissão desse conhecimento, e foi o que foi possível naquele momento. No entanto, alguns professores não tiveram acesso a essa ferramenta, principalmente os professores das escolas especializadas, às vezes pedagogos, às vezes direção, pedagogos mais ali em reuniões em alguns momentos, né? Então, diante de questionamentos, de dúvidas a respeito dessa ferramenta, nós vamos conhecê-la um pouquinho. Aqueles que já têm o conhecimento, se quiser estar partilhando algo que não foi assim colocado e que é interessante de se conhecer, pode ficar à vontade, ok? Porque eu percebo que a cada aula eu, pelo menos, vou aprendendo uma coisa diferente, assim. Então, o primeiro passo ali que a gente observa é ver se nós estamos logados com o @escola. Então, ali nós temos, quando entramos diretamente pelo link que eu vou disponibilizar lá no mural para vocês, ele nos direciona para essa janelinha, onde tem a nossa tela, e ali você já consegue perceber se está logado pelo @escola. É importante estar logado pelo @escola, que já entra diretamente dentro da nossa reunião. Então, ali, quando você, no cantinho ali direito e na parte superior, a gente consegue perceber que tem uma fotinha ali. Então, esse é o nosso coordenador, nosso tutor, o Tiago. Então, ele disponibilizou ali a imagem dele para que a gente pudesse estar trabalhando essa parte. E ali você percebe que ele consegue ver que está logado pelo @escola. Então, ali já aparecem algumas ferramentas, né? O microfone, a câmerazinha, onde eu já consigo verificar se tem algo errado ali com eles. Eles já dão indício de que se está funcionando bem ou não. Aí, quando nós entramos na janela que nós estamos agora, nós nos deparamos com aí a imagem de vocês, né, com as nossas imagens e alguns ícones que também nos dão ali algumas formas de comunicação, formas de interação dentro dessa reunião, dentro dessa ferramenta, que é o Google Meet. Então, ali nós temos o microfone, que permite essa comunicação, a câmera, que permite a nossa visualização, nós temos a mãozinha, que ela proporciona esse trabalho de interação, dá até para fazer algumas dinâmicas ali com ela, né, utilizando ela. Nós temos um quadradinho com a flechinha para cima, que ele nos leva à possibilidade de compartilhar. Então, quando vocês montaram os subgrupos lá, semana passada, eu vi que, não sei se foi nos dois ou só em um, que uma professora compartilhou a tela para que vocês pudessem visualizar e estar preenchendo ali. Então, essa setinha para cima é onde você vai e consegue compartilhar. Então, você pode compartilhar uma tela, uma guia, dependendo daquilo que você tiver como objetivo. Inclusive, eu descobri que
eu fui compartilhar essa mensagem, né? E daí eu compartilhei uma guia. A hora que eu coloquei para compartilhar, eu não ouvia as meninas que estavam, elas me ouviam, mas eu não as ouvia, e também não fazia um eco terrível. Então eu acabei aprendendo que a gente precisa desligar o telefone quando vai compartilhar com essa uma guia, algo assim que tenha, né, música, algo que tenha um som. Ali também nós temos aqueles 3 pontinhos que ele nos abre algumas ferramentas. Então ele abre ali a lousa interativa, que é o Jamboard, do qual foi algo assim muito utilizado pelos professores no sentido de interação com os alunos. É uma ferramenta bem interessante. Até um professor colocou uma experiência de um jogo que ele criou pelo Jamboard, e os alunos vão entrando e interagindo. Na sala de recurso mesmo, foi algo bem interessante assim que ele colocou. Ele criou ali mesmo algo, colocou as regras, e daí foi duplicando as páginas, e os alunos foram, por meio dessas páginas, fazendo a sua interação. Então, você consegue acompanhar o que o aluno está fazendo, consegue perceber o desenvolvimento dele, consegue perceber ali as dificuldades que ele tem encontrado. Dentro dessas possibilidades, nós temos também algo bem legal que nós vimos, inclusive, assim, para aqueles grupos, né, que se encontram pessoas surdas ou com perca auditiva, né, que é a legenda. Então, eu ativei a legenda para vocês. Até tem alguns grupos de cursistas que têm professores com essa necessidade. E enquanto não se tem o intérprete de Libras, né, você consegue estar tendo acesso a essa ferramenta. Não é assim perfeito, às vezes trocam, engolem algumas palavras, mas ela já consegue suprir bem, assim, diante de uma falta de um intérprete, né? Então, quando você vai nela, você ativa ou desativa também. Temos também ali, mais ao canto direito, as pessoinhas, né, que daí a gente consegue visualizar quem está participando ali da nossa Meet. Tem o nosso balãozinho, que é o chat, onde vocês colocam as informações de forma digitalizada. Então, você consegue acessar os vários meios de sensitivos, vários canais sensitivos nossos. Você consegue ele auditivo, visual, consegue estar utilizando essas possibilidades aí. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então agora é com vocês. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa coisa do compartilhar, né? Como o nosso grupo, a colega fez, ela conseguiu fazer, ali foi bem interessante, porque até para a gente fazer a tarefa, né? Foi melhor. Ela criou já as páginas, duplicou lá e colocou o nome. Eu acho que vou ter que começar a treinar mesmo, né? Porque mexendo demais, porque eu realmente, essa coisa do compartilhar ali, eu não sei. São assim, a gente vai vendo e a gente vai aprendendo também praticando mesmo, professora Sara, que daí é onde você consegue ter esse acesso e consegue visualizar, então fica mais fácil, né? Mas aí eu vou fazer assim, enquanto eu vou postar aqui para vocês interagindo no chat, eu vou pedir para que você compartilhe alguma tela sua aí, para daí você conseguir aplicar isso na prática, ok? Mas a gente vai te instruindo, e aqueles que puderem contribuir, que têm um conhecimento a respeito também, pode ficar à vontade. Então, eu coloquei lá no chat uma questão e eu peço que vocês vão até lá para responder, por favor. E daí, professora Sara, quando você está no computador... Ai, acho que ela travou.
Estou, professora. Sim? Então, ó, quando você vai naquele quadradinho que tem uma seta para cima, clica nele e aí você vai em compartilhar, lá vai aparecer uma guia, uma... Ah, para gravar? Já vou falar, Valéria. Uma guia, uma tela, uma janela. Pode clicar em a tela inteira, por exemplo. É onde tem as 3 formas geométricas ali? Não tem a mãozinha? Tem. Do lado da mãozinha tem um Tá. quadradinho com uma flechinha para cima, é ali. Tá, eu clico em tela inteira. Isso, pode ser. Aí você vai marcar tela inteira, vai ficar azulzinho aonde é compartilhar. Aí você clica em compartilhar. Para gravar, professora Valéria, nós estamos com um problema sério. Porque o Meet em si, ele não tem mais essa ferramenta, né, de gravação. Então, eu estou gravando as minhas aulas por um aplicativo que chama, deixa eu pôr aqui no chat, Scrio. Nem sei se é assim que fala, mas é assim que escreve. Então, ele é gratuito e ele grava assim, atende bem, só que ele deixa extremamente lento. Então, diz uma amiga que ele consome assim muito a internet, por isso que daí fica lentidão durante as aulas. Então, que nem o vídeo que eu passei, se eu coloco ele para gravar antes, ele vai travando, vai travando. E daí ele tem essa questão aí que pega um pouquinho nele, mas ele consegue tá fazendo a gravação. E tem alguns outros que as colegas estão compartilhando, porque a gente estava bem aflita nessa questão, né, de estar achando algo que dê para fazer as gravações. Ela tem um, só que ela diz que é um que é muito pesado, que eu nem sei o nome também, que daí precisa baixar no computador e é mais complicadinho, assim, de mexer, pelo que ela falou. Tem que ter, nem sei se é os giga ou a capacidade de armazenamento maior, né? Mas eu gravo por esse. No Google você acha ele gratuitamente. Conseguiu, professora Sara? Sim, sim. Aí por que será que não compartilhou aqui com a gente? É que eu saí, na verdade, eu coloquei. Daí você estava falando. Deixa eu tentar de novo aqui, então, tela inteira. Aí fala: a sua apresentação substituirá a de Ariane. Tá, tudo bem, não tem problema. Compartilhar agora. Isso. Aí apareceu uma telinha dizendo compartilhar toda a tela. Isso. Clica. E daí tem compartilhar e cancelar. Então vai compartilhar, isso? Você clica na compartilhar toda a tela e clica em compartilhar. Ele não está entrando porque parece o azulzinho está no cancelar, não sei por quê. Por quê? Porque você precisa clicar em cima da onde está compartilhar toda a tela. Clica em cima dele que você vai ver que em volta dele vai ficar azul. Eu falei que eu sou burrinha. Não. Tá, tem que ser em cima da tela. Isso. Não, isso daí são coisas que a gente vai eu aprendendo mesmo. Eu sou aluna de sala de recursos, se eu tivesse falta de atenção, sei lá. Olha, se a gente fosse fazer, colocar essa questão nesse início de pandemia que requeriu todas essas ferramentas, acho que 98% dos professores entrariam, né? Olha lá. Já viu? deu certo, já saí também. Beleza, então daí você já tem essa noção de como que é. É que assim, a minha dificuldade é exatamente em seguir passo a passo, né?
Aham. Meu pensamento não funciona muito com isso. Não, mas é isso daí a gente vai conseguindo daí ali pela prática, pela execução mesmo. Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui para vocês um outro link. Olha como ele tá lento. Um outro link no chat eu vou colocar, tá? Que é um formulário. E esse formulário, ele vai direcionar vocês para um questionário. Então, esse questionário eu preciso que vocês respondam, porque ele vai traçar o perfil dos cursistas. Então, ele vai traçar ali um delineamento para futuras ações dentro da jornada. Ele vai estar trazendo informações que vai contribuir nesse sentido. Olha só. Foi aí para vocês ou não? Não. Não. Foi só o formador, o perfil do cursista e dizendo que é para clicar no link, mas não na tela. Tá, ó, lá no chat agora foi um link com um forms. Então vocês vão clicar nesse link, ele vai abrir para uma página que vai ter várias questões para vocês estarem respondendo, tá? Então aí essas questões vocês vão estar realizando agora. Eu preciso que vocês façam. Aí qualquer dúvida me chama aqui. Uma coisa errada. Prof, pode colocar o e-mail particular ou tem que ser o e-mail escola? Eu acredito que é melhor o arroba escola. Ah, tá. Tá? Tem que mudar. Tá bom. Melhor não. Tem que ser, porque daí vai direto para eles. Pro pessoal da CED. Uhum. É das 19 horas até que horário mesmo? Até às 8h40, às 20h40. Deixa eu aproveitar e já fazer a frequência de vocês. Imagina. Elia. Terezinha. Marlete. Kelly. Marcelina. Sandra. Sueli.
Tatiane, Helena, e Vera. A Marlete está por aí? Não? A Kelly está? Roseli? O prof, Oi? tem aqui essa última pergunta. Você tem dificuldades técnicas para acessar e participar da reunião? Para acessar e participar da reunião, eu não tenho, porque eu acesso do computador. Isso é só, não é em relação ao Google Meet, né? É só para acessar a reunião nossa, né? É isso? Isso, é Ah, relacionado tá. ao Google Meet Sim, daí. sim, não é sobre o Google, não é sobre todas as outras ferramentas, não, né? Aí tá falando do acesso da reunião, né? Então Isso, seria só da esse, reunião, né? sim, seria esse nessa ferramenta aí. Ah, A Roseli, a Tatiane e a Kátia. Também não? Quando terminarem, meninas, eu peço que vocês levantem a mãozinha para mim ter noção de quem já for terminando. Ok, Valéria? Sara também.
Espera. Eu não respondi a chamada, esqueci, Pro. Eu já marquei aqui, Vera. Ah, tá? Obrigada. Nada. Hoje faltou bastante. Todos conseguiram? Professora Edna conseguiu? Professora Hélia? Estou terminando, prof. Joia. Consegui. Beleza. Isso. Professora Valéria também conseguiu? Conseguiu. Sim. Tá, tranquilo. Então vamos caminhando. Então agora a gente vai estar adentrando um pouquinho a essas outras ferramentas do qual a gente tem bastante acesso, né? Que são ferramentas base aí do nosso trabalho, vamos dizer assim, enquanto jornada de formadores e que podem ser também possíveis de serem acessadas enquanto a prática de vocês, enquanto particular também, né? Mas vamos voltar ali para a nossa prática dentro das escolas. Então, aqui nós vamos estar vendo um pouquinho a respeito dos nossos aplicativos que a Google nos oferece no sentido do nosso trabalho aqui da jornada. Então, nós temos ali o Gmail, né, que é o e-mail do qual a gente tem o acesso a essas informações, a esses conteúdos, que é o @escola. Então, quando eu abro ali a página da Google, lá em cima eu já consigo verificar se eu estou logada com @escola ou não. Então, ali ó, tem o meu rostinho, né, a minha foto. Aí, ali, clicando, eu já consigo saber. Se eu não estiver com @escola, eu consigo sair e logar com ele. É necessário o @escola para que a gente possa estar sendo direcionado automaticamente para tudo aquilo que for sendo recebido de material, de informações a respeito do nosso curso, né? Então, aqui a gente tem, nesses pontinhos aqui, a possibilidade dessas ferramentas. Então, nós temos aqui o nosso Drive, temos o próprio Meet, né? Para estar criando reuniões. Eu não sei se vocês já tinham esse acesso, já criavam e criaram reuniões para estar realizando. Às vezes, ali uma pedagoga quer fazer uma reunião com algum professor, consegue não estar junto, consegue criar instantâneo ali a reunião para que possa fazer essa transmissão de informações, o professor da sala de recurso com outros professores. Então, aqui a gente consegue criar uma reunião para depois, iniciar uma reunião instantânea. Aquela atividade que eu fiz com vocês semana passada,
eu criei essas reuniões para depois e deixei o link lá. Então, fui criando os links e daí, a partir desses links, eu copiei, colei lá e depois vocês tiveram acesso. Então, a gente tem essa possibilidade. Aí, entrando aqui um pouquinho no Google Drive. Google Drive é esse local onde a gente consegue armazenar. Então, a gente consegue trazer informações importantes que vão ficar guardadas aqui e que serão, vamos dizer assim, de uma forma segura. Às vezes, lá no nosso computador, a gente acaba perdendo, acontece alguma coisa, a gente perde coisas importantes e que aqui no Google Drive pode daí acontecer algo com o computador, mas se você acessar lá, vamos supor, no computador da sua escola, você consegue ter as informações que estavam gravadas nele, então você não perde nada. Então, é uma ferramenta bem boa e bem segura, assim. Dentro dele, nós temos também algumas possibilidades, e ele é um meio também que nos gera a possibilidade do trabalho colaborativo com os outros professores. Então, para aqueles professores de sala de recurso, um exemplo, você consegue utilizar dele para fazer esse trabalho que a gente não consegue, muitas vezes, ali no presencial. Então, eu não consigo ter encontro com os professores dos alunos que eu atendo. O Google Drive é uma ferramenta que eu posso deixar essas informações para que esse professor tenha acesso quando ele tiver um momento. Então, aqui, ó, eu posso criar pastas. Então, ó, eu crio uma pastinha, uma pasta sem nome. Então, vamos lá. Eu sou professora da sala de recurso. Eu tenho alunos do sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Então, vou criar uma pasta do sexto ano. Dentro dessa pasta, olha lá, ficou salvo. Dentro dessa pasta, eu consigo colocar informações a respeito desses alunos que eu tenho do sexto ano e que eu atendo. Então, eu posso colocar relatórios, posso colocar o plano de atendimento, posso colocar dicas de como trabalhar com esses alunos, eu posso colocar o que eu achar relevante para estar daí compartilhando com esses professores que atuam no sexto ano, e esses professores conseguem ter o acesso às informações a respeito desse aluno. Então, a partir daí, nós conseguimos fazer uma possibilidade dessa troca de informações, né? Qualquer dúvida, podem ir falando, que eu não estou vendo vocês, tá? Aí vocês podem chamar. Então, aqui, ó, a gente também tem os compartilhados comigo, que tudo aquilo que fica gravado, ele fica já automaticamente aqui. Então, ó, o que vocês fazem, que nem da atividade de semana passada, se vocês editaram ou não editaram, fica registrado aqui. Aqui eu tenho a minha pasta, ó, com todos os grupos, as turmas de formadores. Então, deixa eu entrar ali na turma de vocês. Aí, aqui nós temos, ó, a atividade de semana passada. Então, tem lá a planilha com as turmas, os grupos que nós separamos. Então, nós fizemos lá 2 grupos, então eu já vou direto e tenho acesso a essas informações. Aqui vocês já conseguem ter acesso àquele documento, aquele roteiro. Então, aqui vamos ver o que as meninas do grupo 1 já fizeram. Olha lá, elaboraram os aspectos. A Edna já fez as suas contribuições. A Elia também já fez as suas contribuições. Tem mais alguns aqui para serem colocados. O Ariadne. Oi. Nós fomos digitar o relatório e, na verdade, nós ficamos um pouco perdidas aí.
Primeiro, ela digitava de um lado, saía no meu, eu digitava, aparecia no dela. Depois que eu vi que tinha que ir descendo, cada um fazendo o teu. Sim. Eu acabei apagando, aí eu fui colar de novo, acabei colando mais do que precisava aí. Eu não sei muito também, estou aprendendo, mas eu não tenho medo de fuçar. Eu vou mexendo e até que dá certo, mas ficou a mais. Depois eu entro e apago aí que está a mais. Sim, sim. Acabei excluindo o logo aí da formação. Não tem problema, Hélia. Aqui é por isso, assim, como tem uma página para cada um, então é bem isso daí. Vocês daí precisam só observar se algum professor já iniciou. Então, se o professor já iniciou naquela, você vai lá para outra, porque daí senão acontece realmente isso. O que o professor fez, você consegue apagar, você consegue editar, ele não está restrito cada um individual, ele está para todos. Então, daí onde tem um para cada, e neste um que está vazio é onde vocês vão começar a fazer para aqueles professores que ainda não fizeram, tá bom? Para aqueles que iniciaram, vai aí dar continuidade. Então, essa semana nós vamos ter essa possibilidade, tá? Essa possibilidade de, para aqueles que já fizeram, se quiser estar retornando, se quiser colocar algo ali que viu a mais sobre o aluno, observou algo, quero mudar, pode estar mexendo. Para aqueles que ainda não realizou, durante essa semana, então, vai conseguir estar realizando esse trabalho ali, colocando dentro do relatório, dentro dessa planilha. Essa planilha, você pode baixar ela, como eu expliquei aquele dia, você pode daí ou digitar automaticamente nela, que já vai ficando gravado. Alguém tem alguma dúvida a respeito daqui? Podem perguntar, tá? Não precisam. Não quero que fiquem com dúvidas. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Eu vou perguntar de novo. Eu não sei fazer o que a Valéria fez para nós aquele dia. Ela foi lá e fez uma folha para cada uma de nós. Foi bem fácil, que daí a gente entrou direto no nome. Nós se fizermos lá, né? Eu não sei fazer aquilo que ela compartilhou na tela e criou as páginas com os nomes para nós. Você fez duplicando ali, copiando e colando dentro daquele roteiro ou não? Deixa eu abrir aqui. Foi a Valéria que fez, prof. Isso, eu só selecionei, Sara, a tabela e colei embaixo. Ah, sim. Só copiei e colei só. Ela fez assim, Sara, ó. Ela pegou aqui, né, no caso, ela selecionou, então quando eu clico e eu puxo, eu seleciono. Então, eu deixo todo azulzinho, eu seleciono. Para colar, eu posso usar o Ctrl C ou vir com o botão direito do mouse. Então, olha lá, eu copio primeiro, aí eu vou lá no final, ó, aqui daí o que ela fez? Ela já editou e foi colocando os nomes para ficar separadinho. É mais fácil porque daí vocês não entram um no do outro, né? Então é normal como qualquer outra coisa que a gente copia e cola. Eu achei que tivesse uma ferramenta, alguma coisa que a gente fizesse para duplicar, mas então tá. Não, é normal. Desculpa a minha ignorância não, aí acha? em relação Imagina, não. As tecnologias. Não é ignorância, não. É justamente elucidar aquilo que a gente tem de dúvida mesmo. Então, é um copiar e colar mesmo. Daí, é selecionar e ir reproduzindo, no caso, né? Aqui ele tá baixando. Então, daí, mais alguma dúvida sobre isso? Professora. Oi.
eu não sei se eu perdi a sua explicação, mas como você entra nesta planilha? Só para entrar, o restante eu entendo. Tá. Você vai direto no Google Meet? Não, escola? Não, eu vou aqui, professora Célia, eu entro na página do Google, aí se eu tiver logada com @escola, eu só venho nesses pontinhos aqui aparece, Drive. Isso. Uhum. Tá, ele vai lá no Drive. Ele vai direto no Drive. Aí quando você vai, em compartilhados comigo, sim, vai aparecer a página, a pasta daí de vocês. Tá? Entendi. Porque aquele dia eu peguei o link, eu acho que eu baixei, não sei o que eu fiz. Então, indo ali direto eu já consigo. Não, tranquilo, depois eu sei mexer. Tá. Ou também o link ele ficou aberto, ele ficou disponível lá no mural que a gente vai ver agora. Se você entrar lá, ele já vai direto para essa parte aí, para essa página, tá? Sim. Uhum. Joia. Então, olha lá. Lá na Mariane. Oi, pode falar. Desculpa te cortar. É que como você estava mostrando os apps ali, se ela for ali se ela tiver pelo computador ali no Google e for direto nos apps ali, ela já consegue entrar direto na planilha também. Aonde você fala, Sandra? Não, Valéria, desculpa. Volta ali no seu... Onde estava... Pode ser no Google, na página do Google. Tá, se você quiser... Ou nas turmas ali, tanto faz. Ali, tá vendo aquele monte de pontinho do lado da sua foto? Aqui? Planilhas. Clica em planilhas. Aqui. Isso, daí ele vai carregar, e aparece a divisão dos grupos também. Legal, já vai direto daí naquela uma, né? Legal, tem esse passo também, meninas, então que é mais fácil. Já vai diretamente. Joia, obrigada, professora Valéria. Então, olha lá, quando a gente entra lá no nosso Classroom também, ali pelos pontinhos, né, a gente consegue achar o quadrinho, que é a nossa sala de aula. Ele nos direciona para as nossas turmas. Então, deixa eu entrar aqui na turma de vocês. Essas são as turmas que eu tenho. Então, quando eu entro direto na turma, ele vai dar acesso a essa página do mural. Então, é aqui no mural que eu vou deixar as informações, que vocês podem postar dúvidas, que eu vou estar postando o link dos nossos encontros, o link da gravação. Então, aqui vocês podem interagir também, podem adicionar o comentário de vocês. Aqui que está o link que vai direto lá para a planilha do roteiro também. Então, nesse mural também é um meio de comunicação nosso, onde vocês podem estar postando e nós vamos fazendo essa troca. Aí, quando nós vamos para a página das atividades, nos abre aqui algumas informações, dos quais algumas atividades vêm postadas direto pela CED. Então, essa atividade mesmo avaliativa aqui, esse relato de experiências, nós não vamos estar realizando agora, tá? Essa daqui veio direto deles e nós vamos estar fazendo no decorrer do curso. Então, não se preocupe, agora é só aquela atividade que nós temos lá na planilha. Então, tem aqui uma mensagem de boas-vindas. Nós temos aqui um espacinho destinado aos slides das nossas aulas, que vai ser deixado. Pode estar colocando comentários, se vocês quiserem, também, sugestões. Podem estar também fazendo esse processo de contribuição aqui. Aqui algumas informações, eu deixei para vocês um documento sobre as premissas do cursista, então durante a semana é interessante vocês estarem lendo para estar analisando e vendo o que cabe a nós como cursista dentro dessa jornada pedagógica. Tem algumas informações, então eu deixei um documentozinho também que se chama Netiqueta, que dentro desse acesso tão grande que nós estamos tendo, né, das tecnologias e da internet, eles já estão elaborando
normas de conduta, regras para como se comportar dentro desses ambientes, né? Então, eu deixei aqui a nível de informação para vocês. Temos também a nossa biblioteca, onde vai ser disponibilizado vários materiais, assim, eu vou estar alimentando ela. Então, eu vou estar colocando documentos ou estar colocando... ai, meu Deus, surgiu a palavra. Materiais que vão estar embasando os temas abordados. Então, é onde vocês podem estar ampliando o conhecimento, pode estar realizando a leitura, para estar tendo, assim, uma visão maior daquilo que a gente trabalha, que às vezes é meio rápido e pouco dentro das nossas aulas, né? Então, já deixei aqui alguns. Tem também um videozinho que eu postei hoje sobre a metodologia da problematização, onde aqui a professora doutora Aneuzi Berbel, que é uma pesquisadora que aplica essa metodologia, né, baseada no arco de Maguerês, ela faz esse trabalho já faz um bom tempo, então ela traz para nós aí de uma outra forma a explicação sobre essa metodologia ativa. Então ela coloca ali os conceitos, a forma de aplicação de uma outra maneira, né? Que daí vem em forma de vídeo, não só de texto. Tem o documentário também que eu deixei para aqueles que ainda não assistiu, podem estar assistindo. Se quiser postar comentários a respeito, fiquem à vontade. É um documentário sobre inclusão, que vem trazer ali esse processo pelo olhar das pessoas com deficiência. Então, ele é bem interessante mesmo. E o fórum de dúvidas, que vocês podem estar postando ou estar colocando diretamente lá no mural. Aí aqui temos as pessoas, né? As pessoas participantes desse grupo, vocês e os professores que estão aí junto, coordenando, orientando, tutoriando. Alguma dúvida sobre aqui? Sobre este ambiente? Tranquilo? Então, agora nós vamos nos direcionar para este Google Sala de Aula, para o Classroom. Eu vou estar postando lá no mural de vocês uma pergunta. Então, lá está assim: olá, professores, deixem seus comentários aqui embaixo, retomando o desafio educacional e pedagógico definido por você no nosso primeiro encontro do grupo de estudos. Caso você não tenha participado ou não lembre, né, daquele desafio que foi colocado, é só refletir um pouquinho e compartilhar qual o seu principal desafio enquanto professor relacionado ao tema da educação especial. Então, essa é uma questão que vocês vão estar colocando aqui, ó, adicionando comentários, vocês vão estar colocando a resposta de vocês sobre esse questionamento, ok? E qualquer coisa daí chama aqui. Lá no Classroom, direto no Classroom, lá no mural. Ô, Rá, pega água pra mim fazendo, por favor. Eu vou lá na vovó, que a tia Miriam vai vir pra ensaiar, tá? Aí eu vou ensaiar lá, que você tá dando aula. Tá, você foi lá? Tinha bastante gente? Tinha, foi com o aula, inclusive. E daí? Ai, foi uma delícia. Você foi com essa roupa? Foi, só que tava assim. O short tava baixinho, tava aqui, assim. Tem bastante gente lá ainda? Tem. Será que dá tempo de eu ir? Eu acho que tá.
Professora. Oi. Eu não estou conseguindo entrar nesse mural. Qual é o passo? Quando você entra lá na página do Google, tá, lá entendi. nos pontinhos, isso, sei. Aí você desce um pouquinho, você vai ver lá o quadrinho do Classroom. Isso, sim. Aí se você tiver professora já logada com @escola, ele vai direto para a sala. Ó, eu tô lá sim. Deixa eu ver se você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Ó, o que saiu para mim aqui é pendentes. Tem data de entrega, pendentes, atribuído. Mas você entrou em qual página? Você consegue compartilhar, professora Célia? Espera aí. Se quiser, pode compartilhar para mim te acompanhando. Espera aí, professora. Tá, ó, tranquilo. Eu vou lá no Google. Tá. Entrei no Classroom. Entrei. Tá. Aí, apareceu um quadrinho, Turma da Noite. É aí? Isso, a nossa turma é a turma 0 noite. Você vai entrar. Ariadne. Isso. Quando você entra, já vai na primeira parte, já é o mural. Achou? Ah, tá. Eu entendi. Eu achei que eu tinha que ficar assistindo aí a sua aula, entendeu? Então eu tenho que sair dela. Sim, tem que ir lá pro Classroom. Vocês vão ter que ir, que daí lá no mural eu postei a pergunta. Aí lá tá a perguntinha para vocês estarem eu entendi. Respondendo. Aí clica Respondendo lá. Agora, né? Isso, só clicar naquele espacinho adicionar comentários. Aí ali você consegue escrever a sua resposta. Eu entendi. Joia. Sim, eu só não estava entendendo que eu tinha que sair da aula, tá? Tudo bem, professora. Deixa eu ver se eu deixei aqui, mas eu só um pouquinho. Fechado. Tarefa. A professora Valéria já colocou. Feita pelo Instituto Educativo Posso conhecer quem é concurso na Educação de Educação Especial. Eu acho que é. Entender. Não se Professora Vera também já conseguiu. O principal desafio é que as pessoas possam entender que todas as pessoas com ou sem exceção seus direitos iguais e que as pessoas devem ter direitos iguais aos nossos. Direitos diferenciados, direitos de uma escola, mas uma escola que tem acesso para todos, uma igreja que tem acesso para todos, uma rua, acesso para todos, uma calçada. Seja de inclusão, seja de prática. Professora Vera, você já ouviu falar daquela proposta do desenho universal da aprendizagem?
Eu já vi aquela cartilha, mas tem um específico da aprendizagem? Tem uma proposta do desenho, assim, são pesquisas também, né? Tem muitas professoras que estudam a respeito do desenho universal da aprendizagem, que daí se volta para a escola mesmo. E é bem dentro disso que você colocou, assim, essa possibilidade da igualdade dos direitos, não só para as pessoas com deficiência, né, mas que beneficia todos. Então, quando a gente volta, é bem interessante assim, sabe? Quando a gente volta na questão da aprendizagem, a gente não foca no aluno com deficiência. Então, não vou preparar uma aula e vou diferenciar aquelas atividades, ou seja o que for, para aquele aluno. Mas aquilo que eu preparo para aquele aluno, eu aplico com toda a turma. Então, ao invés de você focar e acabar fazendo essa separação, você aproveita daquela diferenciação que você faz para com a especificidade daquele aluno e aplica no todo. Então, é como se invertesse, sabe? Esse olhar. É bem interessante, assim. Interessante, porque realmente, quando eu preparo uma atividade para o estudante da sala de recurso, eu não estou pensando só nele. Eu estou pensando nos outros também, que podem compartilhar dessa aprendizagem, que podem aprender mais. Então, eu sempre falo para os nossos estudantes lá da sala de recursos que eles estão tendo uma oportunidade que muitos não têm, né? Então, eles estão sendo privilegiados de estarem ali na sala e a gente atendendo eles, enquanto que tem muitos colegas deles que estão lá na sala que não tem, né, que não é público-alvo da educação especial, mas que às vezes sabe até menos que eles, porque a gente inventa mil maneiras de aplicar o conteúdo da aprendizagem deles. Então, eu acredito que com a educação de qualidade, é isso, é para todos, para as pessoas com e sem deficiência. E é muito interessante. Eu conheço aquela cartilha do desenho universal. Isso. Mas, assim, de tudo, até do shampoo, né? Não sei se você viu lá, que é bem interessante a cartilha, né? Do que o condicionador é feito com a tampa para baixo, que a gente coloca, e o shampoo para cima. Isso é para ajudar as pessoas que são cegas e que têm baixa visão. Então, ela vai passando a mão, ela vai saber, tá virado é o condicionador, tá virado para baixo. E ele virado para cima é o shampoo. Então, são coisas assim do dia a dia, bem interessante, né? Que às vezes a gente olha o shampoo e o condicionador e fala, mas por que um eu viro, né, para ficar em pé e o outro eu não preciso? Então, são coisas assim bem do dia a dia, bem interessante, essa do desenho universal. Mas dessa da aprendizagem, você tem algum link, isso aí, se você puder passar, eu acho interessante, gostaria de ver, sim. Tá, eu deixo sim. Legal essa do shampoo, hein? Eu não sabia também. São detalhes que passam, assim, despercebido a nós, então, quando né? vocês forem comprar o shampoo e condicionador, percebe, tem muitas empresas que já estão usando esse recurso para atender todas as pessoas, né? E mesmo aquelas que têm baixa visão, nem são cegas, mas têm baixa visão. Então, pegou lá, já sabe, esse é o condicionador e esse é o shampoo. E tem mais outras ideias lá, bem interessantes. Professora Sara também, professora Hélia, Valéria, Maria Regina, joia. Então, ó, mais uma para a gente interagir. Essa ferramenta. Só que agora voltando para a atividade que nós iniciamos semana passada. Então, agora eu deixei lá para vocês estarem também colocando a respeito dos comentários, retomando as ações de planejamento da observação do estudante em seus aspectos cognitivo, socioafetivo, psicomotor, mencionando se conseguiu executar essa ação durante a semana. Então, vocês vão estar colocando ali quais aspectos vocês acharam mais fáceis, se teve algum aspecto que achou mais difícil, quais reflexões vocês conseguiram realizar até este momento. Então, da mesma forma, ali no espacinho adicionar comentários, vocês vão estar colocando agora essas reflexões a respeito da atividade que iniciamos na semana passada.
Nós vamos entrar na mesma planilha, professora? Sim, lá no Classroom ainda. Vocês voltam lá no Classroom, no mural. Lá no mural, tá? Eu postei outra pergunta. Da mesma forma que vocês fizeram aquela, agora é outra. Tá em cima agora, tá? Professora, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso. Agora tá assim, ó. Deixe seus comentários aqui embaixo, retomando as ações de planejamento da observação do estudante em seus aspectos cognitivos, socioafetivos, psicomotores, e nós tínhamos também sobre as habilidades acadêmicas, né? Aquilo que nós fizemos semana passada, mencionando se conseguiu executar. Então, o que vocês vão colocar aqui? Se vocês conseguiram, durante a semana, observar quais aspectos conseguiu, se teve, encontrou alguma dificuldade nessa observação, se conseguiu já fazer alguma reflexão sobre esse aluno. Então, seria isso. Às vezes o mural ele não atualiza, então daí para atualizar o mural, se vocês clicarem lá em cima onde tem o link dele e dar um enter, ele... Oh meu Deus, o que eu fiz? A gente sai da reunião. A gente sai da reunião. Se você clicar lá em cima e dar um enter no mural, ele vai atualizar, daí vai aparecer essa pergunta lá. Então, logo embaixo da pergunta... Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, logo embaixo da pergunta, vocês vão ver que tem... Ó, logo embaixo da pergunta aparece esse espacinho aqui que tá adicionar comentário para a turma. Então, vocês clicam aqui, que aqui já fica junto a pergunta, fica as respostas de vocês, a interação de vocês. Tem alguém assistindo desenho aí, hein? Tem. A professora Valéria já colocou suas reflexões durante a semana, observar o aluno na sala de aula, elencando alguns pontos: controle de emoções, atitude de respeito, resolução de problemas cotidianos. Conseguiu fazer o relato. Uhum.
Professora Célia também. Professora, eu não sei se seria mais ou menos isso. Sim. O aluno que eu estou observando, inclusive, hoje eu conversei com a coordenadora sobre a questão da oscilação de comportamentos e perguntei se o mesmo comportamento, para ela entrar em contato com os professores de sala, para ver se o mesmo comportamento que ele teve comigo, ele também está tendo lá com os demais, para que a gente possa, assim, estar direcionando o trabalho e, de repente, fazer até um atendimento individualizado, que talvez seja o caso deste aluno. Ele é bem comprometido na sala de recursos. Sim, daí de repente, às vezes dá para montar ali o cronograma que daí consiga atender. Dele. A princípio, né? Daí depois vai mudando, daí conforme, né? Ele vai para daí também trabalhar essa questão do social, né? Justamente desse comportamento dele dentro no meio com os outros, né? Mas aí vai se adequando. Então, aí a família foi levá-lo ao neuro para ver a questão, né? Se tem que ser ajuste de medicação ou não, ele acabou faltando. Então, sim. Assim, é um trabalho muito desafiador. Eu acredito que sim, porque nessa questão dessa mudança aí, né? Você não consegue prever como vai estar ou como direcionar, né? Sim, eu tenho um aluno que usa sonda, cadeirante, que dependente para todas as suas ações. Então, assim, só que a parte intelectual dele é um pouco leve, mais preservado. Então, são desafios muito grandes que a gente encontra. E aí, como eu até questionei numa resposta, né, que o meu maior desafio está sendo trabalhar sem a visão técnica, paralelo ao nosso trabalho. Por mais que a gente tenha experiência, que tenha vivido já, né, muitas situações, que a gente estude, que a gente pesquise, que a gente busque ajuda, eu acredito que estas salas, elas ainda ficam muito em defasagem com a falta deste apoio técnico. Porque tem situações que fogem da nossa alçada, né? Foge da nossa ajuda, né? Ele precisaria de uma visão técnica, apesar que muitos têm o acompanhamento particular, mas alguns não têm, né? Nem da família, nem de um técnico. E aí o nosso trabalho fica assim bem a desejar, não por falha, mas por falta desta orientação. Bom, pelo menos esta é a minha visão, né? Sim. E você tem ali algum agente, algum apoio que auxilia nessas atividades básicas dele, professora? Nós estamos aguardando o professor de apoio. Sim. Que ainda não foi enviado. Então, no caso deste cadeirante, a mãe que está acompanhando. Mas ele estava trabalhando com atividades remotas, porque ele necessita de um técnico, de um acompanhante, um apoio homem, né? Porque ele não consegue executar as ações, então ele precisa até que ele usa fralda, né? Sim, então, até todo esse trabalho. E devido à questão da pandemia, não podia ter esse contato físico com o aluno, né? Então, ele tem que ser atendido no estudo remoto, atividade remota. Mas, então, assim, são muitos desafios. E muito misturado, né? É uma diversidade, né? Isso, muita diversidade. E aí, de repente, enquanto você, por mais que, por exemplo, hoje eu atendi uma turma de 9, aí você está atendendo a individualidade desse, aquele que não tem controle, ele está debaixo da carteira, você entende? Sim. Aí você está explicando para o outro está batendo a régua na carteira. Então, é assim, são as diversidades. Eu acredito que esses são desafios muito grandes para nós. Sim. Não sei se os demais colegas aí
passam por essas mesmas experiências. Como qualquer professor em sala de aula, a gente tem os desafios, né? Mas eu vejo este, para nós, professores de sala, de recurso, muito desafiador. Célia, são iguais, tá? Até seria interessante se alguém falasse alguma coisa para que eu pudesse estar ouvindo e me acalmar mais essa angústia. Hoje eu fiquei assim, cheguei em casa cabisbaixa. A questão desse aluno que eu estou aí analisando, né? Ele tem um problema. Para falar a verdade, professor, eu tenho 34 anos de educação especial. Eu penso que seja essa dificuldade que este aluno tem. Ele é um autista associado demais, né? Agravantes. E ele tem uma dificuldade muito grande para se expressar. Ele precisa de movimentar-se para ele buscar a sua fala. E aí ele tem que ter um controle de respiração para ele conseguir falar. Então, resumindo, o que esse aluno tem neste sentido de linguagem oral, para ele se expressar, para ele falar? Eu não consigo encontrar um termo técnico para eu dizer assim, ó, lá na avaliação dele não tem. Nos relatórios também não tem. Né? No PAI, ficha PAI lá, né? Pronto atendimento, também não tem. Valéria. Eu já estudei tudo ali. E aí, né? A única coisa que eu sei, eu busco dentro da minha prática o que eu posso estar fazendo para ajudar. Mas será que eu estou certa? Porque aí eu precisava de uma visão técnica. Professora, eu sou professora, eu entendo a parte pedagógica, um pouco além daí das especificidades que a gente estudou e estuda. Mas aí eu fico pensando assim, né? Será que eu estou certa com as orientações que eu estou passando? A família não me dá respaldo, porque a gente percebe que eles têm, assim, uma defasagem de compreensão também muito grande. Então, será que daí, como que faz, professora? Qual é a nossa, sabe, atitude para ajudar esse serzinho ali que depende tanto da gente, você entende? Uhum. Eu penso que não é falha minha, não é falta de eu buscar o conhecimento, mas eu gostaria de ouvir um médico, um técnico, falando, professora, ele tem esse diagnóstico, ele tem esta defasagem, ele está com esta... ele tem este problema, este déficit, né? Então, aí vamos direcionar as atividades, sabe? Uhum. Não sei, é uma angústia muito grande. Eu era professora da educação especial, da escola especial. Agora é a minha primeira experiência na sala de recursos. Então, eu estou vivendo estas situações. Por mais que a gente conheça 34 anos dentro de escola especial, né? Uhum. Então, estou... Hélia, eu quero perguntar para a Célia, esse aluno, ele frequenta a sala de recursos e ele está incluído em alguma sala? Que série que ele está? Que ano que ele está? Sexto ano. E a professora que atende ele no sexto ano, tem professor de apoio que acompanha esse aluno? Estão aguardando, não foi enviado ainda. Então, se para mim está sendo difícil, imagina para os professores da sala, né? Imagine. Ele tem uma boa compreensão, só que ele tem uma dificuldade muito grande de atenção, de concentração. Por exemplo, olha, o caderno que eu dei para ele no início já está estraçalhado. Enquanto eu converso com um, ele já arrancou uma folha, ele rasgou a outra. Aí ele tem uma ansiedade muito grande que ele não consegue controlar. Aí ele vai falar, ele precisa de gesticular para sair a voz dele, né? Então, acredito que é devido à ansiedade, ele não consegue se expressar oralmente. E aí tem muitos outros, sabe? E ele tem condições de aprender, porque a parte intelectual dele a gente percebe, principalmente a linguagem, ele tem condições. A parte do raciocínio lógico para ele é mais comprometida, né? Mas e aí? O que
assim, por mais que a gente busque, qual o nosso direcionamento, né? Qual a nossa postura para ajudar? Professora Valéria, pode colocar. Só para assim, tentar entender, né? Foi criada uma rotina para esse aluno? Foi criada essa rotina? E ele está conseguindo se concentrar nessa rotina ou ele ainda está perdido dentro da rotina? Não, ele consegue dentro da rotina sim, mas o problema dele é que ele não consegue ficar sentadinho, participar da aula, os comandos que a gente dá para ele, por exemplo, né? Ó, você senta, aguarda um pouquinho, a professora já vai. Professora, hoje eu fui trabalhar com eles medidas de tempo. Né? Não, hoje não, ele não veio hoje, foi na terça. E aí, durante o trabalho de medidas de tempo, ele colocou que ele queria colocar um preguinho para fazer o ponteiro do relógio funcionar. Eu disse para ele assim, eu tenho um outro aqui que eu posso te dar para você fazer essa execução. E na próxima aula a professora vai trazer, porque não era o meu objetivo, né? Então, aí, aquela aula para ele ficou perdida. Ele não conseguiu entender que naquele momento eu não tinha o prego, nenhuma outra forma de fazer o relógio dele mexer os ponteiros, você entende? Então, ele tem um trabalho, é muito grande para entender, ele não consegue ter essa compreensão. Mas porque é muito imediato, nós estamos no segundo mês de aula, isso vai tempo, né? Ele é um aluno que entrou agora no 6º ano, provavelmente é uma escola nova. Depois de 2 anos de pandemia... ele não se adaptou ainda. Então, isso vai levar um tempo para ele conseguir assimilar essa rotina, para ele conseguir, se desenvolver. Então, assim, são só 2 meses, né? Eu também estou com um aluno autista lá, que é Todd. Hoje, ele chorou 2 aulas seguidas, 2 aulas. Eu saí de manhã, eu fiquei destruída. Mas, assim, é sempre com muita calma. Então, vai precisar de muito tempo para ele se adaptar, sabe? Então, eu compartilho da sua angústia, tá? Estamos juntos nisso daí, porque realmente é angustiante mesmo. A gente quer que o aluno progrida, porém, é muito cedo ainda. Sim, o que eu vejo assim, professor, é que justamente assim, os caminhos que tem se buscado, que nem essa questão do desejo de ter ali um auxílio, vamos supor, um direcionamento técnico, mas eu vejo que aquilo que você está apresentando e aquilo que você tem observado ali no contato é justamente o que você está compreendendo e é a partir daí que você vai conseguir direcionar as suas atividades e a sua prática. Então, você não está no caminho errado, mas é também isso que a professora Valéria falou. Eu vejo que esse trabalho dentro da educação especial, sala de recurso, escola especializada, é um trabalho assim, que muito lento. Então, a gente se frustra nesse sentido, porque a gente quer assim, a gente vai com aquela gama, com aquele desejo, mas aí a gente vai colher frutos pequenos, muitas vezes, pequeninas coisas que há de se considerar. Então, diante daquilo que você tem feito com esse aluno, você está fazendo algo muito grande que vai trazer ali para a vida dele algumas contribuições que você vai poder estar vendo ali mais para frente. Então, por mais que você não vá conseguir atingir, vamos supor, objetivos de fazer ele dar sequência nos conteúdos que estão sendo aplicados lá no 6º ano, um exemplo. Mas se você conseguiu fazer com que esse aluno sentasse, esse aluno mantesse a atenção por um determinado momento ali, já é uma grande conquista, porque é a partir daí que ele vai começar a ter essa possibilidade de focar realmente em algo, né? Então, assim, não se angustie, porque isso realmente é algo de todos nós, professores, são caminhos. Pode falar, professora Vera. Professora Célia, na nossa escola esse ano, nós estamos com 5 alunos autistas no 6º ano. Então, agora você imagina, nós temos aluno que já está alfabetizado, tem aluno em processo de alfabetização, né? E tem outros com outras características. Então,
é início. No mundo inteiro, houve uma mudança na educação, que foi a educação remota. Agora, você imagina, esses nossos estudantes que estavam no quinto ano, muitos deles estudaram remotamente, né? Então, eles chegaram na nossa escola, que tem mais de 1.000 alunos, e a cada tempo muda de professor, porque no sexto ano é assim, né? Porque são 8 professores. Então, tudo isso é novidade para eles. Então, ó, você fica calma, você viu que ele aprendeu com você? E fazer o ponteiro do relógio. Ele então, compreendeu, ele teve essa compreensão. Isso já é um passo. E que ele precisava arrumar um prego para fazer o ponteiro. Então, gente, quanta coisa que você ensinou para ele, que o relógio, né, precisa do ponteiro para funcionar. Ele poder ver a hora. Gente, isso é um aprendizado para um aluno com autismo. Não, eu vejo tudo, sim, eu vejo tudo isso. Não, você fica doente, você vai ver que quantos que eles vão aprender, eles vão acostumar com a nossa escola grande, né, com 8 professores, e vai chegar, hoje mesmo, já foi liberado para a nossa escola o professor Paê para atender, nós fizemos já pedido para todos, se Deus quiser, acredito que a semana que vem já vem o restante dos professores. Mas é isso, eu estou levando para a sala de recursos lá, eles ficam comigo um pouco, eu busco, um chora, outro grita, e tá aquela luta, mas é isso, é começo, vai dar certo, pode ter certeza, vai dar tudo certo, tá bom? Veja você agora. Que bom, é bom ouvir vocês. E outra coisa que eu sinto também é assim, né, que tanto a equipe pedagógica, não estou falando mal de companheiro, de colega nenhum, que eu sei que é árduo para todos, que todos têm ali objetivos que trabalham, né? Mas eu vejo assim, que tanto a equipe pedagógica das escolas regulares, quanto os próprios professores, eles também vivem uma ansiedade muito grande, né? E aí eles veem que nós somos a ponte, então eles depositam muita confiança em nós. Então, a busca ali, a professora de recurso, como se nós tivéssemos uma receita pronta, né? Então, isso também angustia a gente, né? E eu não sei se vocês têm assistido aquelas lives, que já foram 2 que foram enviadas para nós, da ACED, com aquela professora, eu me esqueci o nome dela. Então, quando a gente ouve aquelas lives, a gente também acaba criando. Manu, da taxonomia, muito bom, né? Isso, muito bom, muito produtivo. Mas aí, quando você falou da questão da alfabetização, né? Que ela coloca que a nossa sala não é sala de alfabetização. E aí eu ouvi a Vera falando que ela tem aluno em processo de alfabetização, como eu também tenho. E daí? E daí que nós precisamos atendê-los, e eles são nossos estudantes, eles têm direito igual aos outros, e nós temos que dar um jeito, a escola tem que dar um jeito para eles serem alfabetizados, porque eles têm o direito de estar junto conosco. Dizer que nós temos bola de cristal, nós não temos, mas cada estudante é uma realidade, e cada escola é uma realidade. Então, eu acho assim, eu sou assim dessa ideia, de ir ao encontro do estudante, sabe? E atingir as expectativas dele. Então, esse menino que eu tenho agora, que são 5, né? Mas esse é o que está menos alfabetizado. Ele falou, prof, eu quero aprender a ler. Eu quero saber o que está escrito aqui para mim poder fazer a tarefa. E eu vou falar que eu não ensino porque eu estou na sala de recursos? Entendeu, gente? Então, eu posso mediar o conhecimento desse menino. Não quer dizer que eu vou ser uma alfabetizadora, mas não é isso que ele está querendo agora? Sim, você vai atender, você vai justamente atender as necessidades dele, né? Eu uso outros meios para que ele possa aprender a ler e a escrever e ele participar. Ele quer participar, gente. Então, não, mas isso aí não é função minha, isso aí... Gente, alguém tem que fazer alguma coisa por esse estudante, né? E é a partir daí que você vai utilizar justamente essas outras ferramentas, né? Às vezes... Essas outras, aí eu vou para computador, eu vou para joguinho, eu vou para caça-palavra, eu vou para quebra-cabeça, eu vou para o jogo de nome. Gente, são inúmeras possibilidades. Sim. Mas qual que é o nosso fim? Que ele aprenda a ler e escrever, gente. Exato. Ele precisa disso, ele é um ser humano. Os outros já estão lá nessa etapa e ele não está. Né? E ele não tem culpa também. Então, mas ele quer aprender. Então, eu não vou ensinar, só vou os meios que serão diferentes. Né? Eu penso assim. Obrigada.
Então, vamos lá, meninas, para a gente encerrar, para a gente retomar um pouquinho os nossos combinados, né? Então, esses combinados são alguns pontos essenciais para que possamos ter uma jornada produtiva. Então, aqui nós temos a atuação colaborativamente, que é o que nós desempenhamos aqui, né? Essa participação ativa, o respeito aos tempos, né? Aos horários, até vocês vão puxar minha orelha, se não. Exercitar a capacidade de síntese e a presença, estejam presentes. Se alguma de vocês quiserem dar mais alguma sugestão a respeito desses combinados que acha relevante estar colocando, aí eu acrescento aqui. Fica aberto para vocês estarem sugerindo. Tranquilo? Então, nesse sentido, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a colaboração, a contribuição, a paciência, né, daqueles que mesmo sabendo, foi aí bem companheiro no sentido de nos ajudar. E esperamos que no próximo encontro a gente tenha mais momentos assim enriquecedores e desafiadores nessa construção aí desses saberes. Então, uma ótima noite. Se tiver alguma dúvida, pode estar colocando. E uma boa semana aí, do meio da semana, né? Quase encerrando o fim de semana para vocês. E nos encontramos semana que vem.